Olá pessoal, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de estudo das metálicas, em que nós vamos tratar do dimensionamento, segundo a NBR 8800, de peças comprimidas, ou seja, aquelas peças submetidas a esforços de compressão, né? Somente aquelas que ocorrem em treliças peristáticas, né? Então, lembrando que as treliças elas são projetadas de maneira que o esforço predominante, né, seja esforço axial de tração ou compressão. Então, ela é projetada de maneira que não haja transmissão de momento em seus nós, certo? Ok? Muito bem. Bom, o dimensionamento de peças comprimidas, de acordo com a NBR 8800, segue uma fórmula muito parecida com o que a gente viu para tração, né? Que é uma fórmula que vale para qualquer esforço a ser verificado no dimensionamento de estruturas metálicas, ou seja, o esforço solicitante de cálculo menor ou igual ao esforço resistente de cálculo. Nesse caso, nós estamos tratando da força axial de compressão solicitante de cálculo, né, e a força axial de compressão resistente de cálculo. Lembrando que a primeira, a solicitante de cálculo, é obtida pela análise estrutural, em função do carregamento, da geometria da estrutura, né? E a força resistente é que é determinada pela NBR 800, ok? Essa força resistente é dada por essa fórmula que está aí. Um fator de redução associado à resistência à compressão, né? Que é o valor de Q, multiplicado por um fator de redução associado à flambagem local, Q, multiplicado pela área bruta da seção transversal, A índice G, multiplicado pela tensão de escoamento do aço, Fy, dividido pelo coeficiente de segurança γ1, que no nosso caso é 1,10. Será 1,10 aqui, exceto no caso de solicitações excepcionais, né? Mas 90% das situações nós vamos tratar com o γ1 igual a 1,10, certo? Então repare que o AGFY, né? Se a gente lembrar, área vezes a tensão de escoamento, né, daria exatamente a carga de ruptura por compressão desse perfil, dessa seção transversal, né? Então, essa carga, né, de ruptura por compressão, a GFY, ela será multiplicada por dois fatores de redução. O primeiro estará vinculado à flambagem global e o segundo associado à flambagem local de partes do perfil, tá? Então, a flambagem local é uma situação nova, que a gente não estuda na resistência de materiais. A flambagem global, sim, né? Tá certo? Então, a questão da flambagem estará incorporada nessa fórmula, certo? Muito bem. O roteiro de cálculo genérico é esse daí, obter o fator de redução associado à flambagem local. Isso será feito usando o anexo F da norma, ok? Então já preparem para utilizar o anexo F. Obter a força axial de flambagem elástica, que é baseada naqueles princípios da resistência dos materiais, da carga crítica de Euler, tá? Isso será feito utilizando o anexo E. Então, repara, nós já utilizamos o anexo F para quê? Vamos utilizar o anexo E para o NE. Com esses dois valores, você vai calcular o índice de esbeltez reduzido, vai entrar numa curva de flambagem normalizada, disponibilizada pela norma, vai obter o fator de redução associado à resistência à compressão global, né? E depois, aplicando aquela fórmula, calcular o NCRD, ou seja, a força axial de compressão resistente de cálculo. Muito bem. Aqui é só mostrando o γ1, né? Nós já falamos que será 1,10. Aqui uma demonstração, né, da curva usada pela norma, a curva normalizada, né? Considera também coluna curta, aquelas que a ruptura por compressão ocorre antes da flambagem, e colunas longas, aquelas em que a flambagem ocorre antes da ruptura por compressão, tá certo? Ok? Então, essa curva que está sendo mostrada aí, ainda é uma curva que vincula, né, a resistência, ou a carga, né, máxima, a tensão máxima, com
o índice de voltage global da peça, mas a norma ela usa o índice de voltage reduzido lambda zero e não o lambda real da peça. Mas esse índice de voltage reduzido ele está indiretamente relacionado ao lambda real da peça. Lembrando que o lambda é o comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração, né? Vamos lá. Então aí está como se chega ao lambda zero, né? Tá certo? O lambda limite, que aparece ali na parte de cima, nós aprendemos a calcular na resistência de materiais. Se vocês olharem, né, no material de Resmate, a gente chegava que o lambda limite era igual a π raiz de E sobre Fy. Apenas nesse caso, né, o π foi colocado para dentro da raiz, então ficou raiz quadrada de π ao quadrado E dividido por Fy. Né? Lembrando que E é o módulo da elasticidade longitudinal do aço e Fy é a tensão de escoamento. O índice de voltage reduzido nada mais é que a divisão do lambda real pelo lambda limite, ok? Então o lambda limite aparece de novo ali, ó, raiz quadrada de π ao quadrado E sobre Fy, né? Lá em cima o lambda seria o L sobre o raio de giração. Mas o raio de giração, que estaria no denominador do lambda, é a raiz da inércia sobre a área. Então, a área passaria lá para cima, né? Certo? Então, ficaria sendo o L raiz de A sobre I. Mas aí ele coloca o L para dentro da raiz, aparece o L ao quadrado. Certo? Aí, fazendo aí as devidas manipulações algébricas, né? Você fica com raiz quadrada de AgFY sobre a carga crítica de Euler. Né? Mas a carga crítica de Euler ela vai ser dividida pelo fator Q de redução devido à flambagem local, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente chega ao lambda zero, aquela expressão seria, na verdade, a raiz de Q AgFY dividido por NE. Então, na norma, o lambda zero já aparece com Q no numerador da fração que está na raiz. Então, seria a raiz de Q AgFY dividido por NE. Ok? Essa é a forma do lambda zero, né? Então, uma vez que a gente tenha obtido o valor de Q e o de NE, o AG e FY são dados, porque AG é a área da seção transversal do perfil e FY é a tensão de escoamento, né? O lambda zero vai ser um simples cálculo de raiz de Q, AG, FY sobre NE. Com o lambda zero, você vai entrar na curva normalizada da NBR 800 e vai obter aquele fator de redução Q. E aí aplicar aquela forma, Q, AG, FY dividido por γ1, que é 1.10 do γ1, né? Ok? Muito bem. Aí está a curva de flambagem normalizada da norma. Então é nessa curva que você vai entrar, né, com lambda zero, que está lá no eixo horizontal, né, e achar o valor do coeficiente de redução Q. Ok? Ou você pode utilizar diretamente o gráfico, né, ou utilizar uma das duas fórmulas disponíveis, conforme o lambda zero seja menor ou igual a 1.5, que é o valor de Q será 0,658, isto elevado a lambda zero ao quadrado. Ou, se o lambda zero for maior que 1.5, mas de voltage maior, né? O fator Q será igual a 0,877 dividido por lambda zero, né? Tá certo? Então, repara que quanto mais esbelto, menor o fator de redução, né? Ok? Tendendo a reduzir mais ainda a resistência da peça comprimida. Ok? Muito bem. Bom, o valor de Q, como foi dito, é obtido no anexo F, né? E esse anexo F considera os elementos que fazem parte da seção transversal, né? Classificado em dois tipos. Os elementos AA, que tem duas bordas vinculadas, e o AL, que tem apenas uma borda vinculada. O que seria um elemento AA? Né? É o que tem duas bordas presas. Por exemplo, uma alma de um perfil I, né? Ela está presa nas duas mesas. Então, é um elemento AA. Né? A mesa, por exemplo, né? Se você considerar metade da mesa, ela tem uma borda vinculada e outra borda livre. Então, é um elemento AL, tá certo? Tá? Numa cantoneira, tá certo? Numa cantoneira simples, né? As duas abas da cantoneira são elementos AL, porque eles estão apoiados naquele canto comum, né? E livres na outra borda, tá certo? Ok? Então, as barras submetidas à força axial de compressão, nas quais todos os elementos componentes da seção transversal possuem
relações entre largura e espessura que não superem os valores dados na tabela F.1, tem um fator de redução total Q igual a 1. Caso contrário, deverá ser calculado segundo itens F2 ou F3 da NBR 8800. Ainda temos o item F4 para perfis tubulares. Tá? O que acontece é o seguinte, para cada tipo de perfil e para cada elemento, nós vamos ter uma relação limite dos valores B sobre T. Relação essa que vai depender muito mais das características do material, ou seja, seu módulo da cidade longitudinal e sua tensão de escoamento. Tá? Se o B sobre T, que é uma relação geométrica, for inferior a este valor limite, você pode considerar o Q igual a 1. Senão, você vai ter que utilizar uma fórmula de redução. Tá? Ok? Então, os elementos aéreos, né, os que têm um bordo apoiado e outro livre, eles têm uma variação de tensões devido à estabilidade, né, conforme mostrado nessa figura. Né? Então, ela não é uma distribuição uniforme de tensões. Uma tensão máxima na borda vinculada, ou no borda apoiada, e mínima na outra extremidade. Né? Então, o dimensionamento é feito normalizando, né? Ou seja, calculando um Q médio, que é obtido multiplicando o QS, que é o Q associado a um elemento AL, vezes sigma máximo. Tá? Então, você vai ter, quando você tiver um elemento AL, você vai ter que calcular o QS. Quando você tiver elemento AA, você vai calcular um outro Q, que é o QA, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E se o perfil tiver elemento AL e AA, você vai ter que calcular o QS, o QA e multiplicar os dois. Tá? Ok? Então, aí nós temos exemplos de elementos AL. Ok? Vários elementos ali. Por exemplo, no grupo 5, né? Sei lá, mesas de perfis I, H, T ou U soldadas, né? Tá certo? Repara que no caso do perfil I, por exemplo, ou H, ele considera o B metade da mesa e não a mesa toda. Ou seja, aquele elemento AL ele é metade da mesa, tá? E o T é a espessura da mesa. Então você vai calcular esse B sobre T, que é um valor, depende da geometria. Vai comparar esse valor de B sobre T com o valor de B sobre T máximo que está lá na terceira coluna. Repara que ele só depende de alguns fatores associados ao material, como a velocidade longitudinal e tensão de escoamento. Tá? Se o B sobre T da geometria for menor que o B sobre T limite, tranquilo, Q é igual a 1. Senão, você vai ter que calcular conforme está lá nos itens F2, F3 e F4. Tá certo? Ok? Olha lá em cima no grupo 1, por exemplo, grupo 3, né? No grupo 3, a gente tem abas de cantoneiras simples, por exemplo. Olha o B sobre T ali, né? Que você vai utilizar para cálculo. Então, essa tabela ela será consultada para você determinar, no caso dos elementos AL, quem é o B sobre T e quem é o B sobre T limite. Tá? Ok? Para os elementos AA, que são aqueles que têm duas bordas vinculadas, né? Ok? Você, de novo, vai ter, nesse caso, uma redução da largura efetiva. Ou seja, uma largura efetiva resistente, que vai ser BE igual a QA vezes B, que é a largura real do elemento. Tá? Ok? E o QA poderá ou não ser menor que 1. Se o B sobre T limite, se o B sobre T da geometria for menor ou igual a B sobre T limite, o QA será igual a 1, senão ele vai ser menor que 1. Situação semelhante ao que a gente viu para os elementos AL, tá certo? Então, nesse caso, há de novo uma concentração dos bordos apoiados, né? Então, há uma redução dessa seção, né? Onde você considera uma tensão uniforme, tá? Isso tudo definido pela norma, né? Então, aqui você tem a tabela F.1 mostrando os elementos AA, né? Então, repara, por exemplo, no grupo 2, né? As almas de seção I, H e U, tá certo? Então, você vai ter lá o B, certo? O comprimento da alma, e o T a sua espessura. Então, tudo definido em função da geometria, né? Ok? Vai calcular o B sobre T, vai comparar com o B sobre T limite, que está lá do lado direito, né? Ok? Muito bem. Então,
A gente já viu aí, né, como é que é o segredo de calcular esse valor de Q, de acordo com o anexo F da NBR 800, né? Vai ter que utilizar a tabela F.1 para achar os valores de B sobre T limite, em função de cada perfil, né? Se o perfil tiver elementos AA, vai ter que calcular o QA. Se tiver elementos AL, vai ter que calcular o QS. E o Q vai ser o produto dos dois, né? Quando você tiver sempre o B sobre T menor que o B sobre T limite, o Q vai ser igual a 1. Ok? Muito bem. O QA, se precisar ser calculado, né? Porque ele ultrapassou o limite, né? O B sobre T limite, você vai no item F.3, onde tem as fórmulas de cálculo do QA. No caso do QS, para elementos AL, você vai no item F.2. Ok? E no caso de seções tubulares, no item F.4. Né? Muito bem. A força axial de flambagem elástica, NE, lembra que vai ser sempre, a gente vai adotar a menor delas, né? Ok? Para seções duplamente simétricas ou simétricas em relação a um ponto, você tem essas fórmulas que estão aí para NEx, NEy e NEz. NEx e NEy nada mais são que as flambagens por flexão da resistência dos materiais. Tá? Kx e Ky são aqueles fatores que, multiplicando o comprimento real da peça, dá o comprimento efetivo de flambagem, tá certo? Ok? Já o NEz, que é a flambagem por torção, a gente já não viu na resmate, tá certo? E é dada essa fórmula 1 sobre R0 ao quadrado, onde R0 é o raio de giração polar em relação ao centro de desalhamento, né? Tá? Pi ao quadrado é vezes CW, CW é a constante de empenamento da seção, valor que já costuma vir nas tabelas de perfis modernos, tá? Dividido por Kz, Lz ao quadrado, de novo, o Lz é o comprimento real e o Kz é um fator, depende das condições de contorno da peça, ok? Mais GJ, né? Molaridade transversal multiplicado pela constante de torção, né? Muito bem. Para seções monossimétricas, você tem esses casos, essas fórmulas, né? Mais raras de ser utilizadas, tá certo? E para seções assimétricas, mais raras ainda, essa fórmula que você vai ter que obter a menor das raízes dessa equação cúbica. Então é um trabalho enorme, porque você precisa primeiro calcular NX, NEy, NEz, montar essa equação, né? Achar as raízes e pegar a menor delas. Ok? Muito bem. E para cantoneiras simples, a fórmula da flambagem por flexão. Né? Na tabela E.1, então lembrando que agora a gente está tratando do anexo E, você tem os valores, né, justamente dos coeficientes de flambagem, certo? Por flexão. Né? Então você tem os valores teóricos, que são aqueles que aparecem nos livros de resistências materiais. Então, se você pegar um livro de resistências do Beer Johnson, do Hibbeler, né, você vai pegar esses valores teóricos. Mas a norma manda adotar o valor, então tem lá os valores recomendados, um pouquinho superiores, em alguns casos. Tem duas situações que eles são até iguais aos valores teóricos, né? Mas você está sempre a favor da segurança, tá? Porque são sempre valores de K maiores que os valores teóricos. Ou seja, você vai ter um comprimento de efetivo de flambagem maior do que o previsto na teoria. Não é isso? Muito bem, tá? Aí uma figura ilustrando alguns casos, né? A gente tem ali na parte superior direita, por exemplo, o caso de barra de treliça, que são birrotuladas. Então, nesse caso, o K sempre é igual a 1, né? Tá certo? Ok? Para flexotorção, nós temos essas condições para o KZ, ou 1 igual a 2, dependendo justamente se ambas as extremidades possuem a mesma condição de rotação ao eixo e empenamento, né? Ou 2 em caso contrário, tá? Uma observação importante, o índice de desbeltejo das barras comprimidas não pode ser superior a 200. Então, essa é outra questão que a ser verificada no dimensionamento. Né? Então, se tiver um índice de desbeltejo, KL dividido por R, né? Comprimento efetivo de flambagem pelo raio de giração maior que 200, não pode adotar. Ok? Lembre que no caso da resistência à tração, a gente tinha um limite de 300 para essas desbeltejos, só que por outras razões, que não a flambagem. Vou frisar isso, né? No caso de tração, não tem sentido a gente considerar a questão da flambagem. Então, eu expliquei na aula anterior, dimensionamento da tração,
o porquê do limite ser 300, ok? Muito bem. E aí tem, de novo, aquele roteiro para dimensionamento da compressão, agora mais detalhado, né? Então, você obtém o valor de Q, tabela F.1, né? Sendo necessário ou não fazer o seu cálculo, dependendo da comparação de B sobre T com B sobre T limite. Depois vai no anexo E, calcula as cargas de flambagem elástica e pega a menor delas. Então, vai pegar sempre a menor delas. Por que a menor? Porque na hora de você calcular o lambda zero, que é a raiz de QAG sobre a raiz de QAGFY sobre NE, você vai pegar o menor NE que vai dar o maior valor de lambda zero, que é o índice de biotg reduzido. Então, você está indo de novo a favor da segurança. Então, pegar sempre o menor valor de NE, ok? Em função do lambda zero, com esse valor, você vai poder calcular o fator de redução Q, né, de resistência à compressão. Né? Como eu já havia dito anteriormente, em duas fórmulas, dependendo do índice de biotg reduzido, ser menor ou igual ou superior a 1,5. Né? E, por último, aplica na fórmula de cálculo da força axial de compressão resistente de cálculo. NCRD igual aqui, que a GFY sobre γ1. Lembrando que o γ1, 90% dos casos, ele é igual a 1,1. Ok? Pergunto se há alguma dúvida, né? E na próxima aula, nós vamos já entrar com exercícios de dimensionamento, atração e compressão. Então, nós tivemos uma aula, primeira semana, com conceitos gerais, depois dimensionamento da força resistência à atração, agora o dimensionamento da resistência à compressão, e agora sim nós já temos material para começar a fazer exercícios, né, para colocar em prática essas contas, ok? Então, estou à disposição para qualquer dúvida, né, e até a próxima aula.